Liberdade financeira é um passo importante na vida de qualquer mulher. É ela que vai te permitir ser livre, de fato, dona do seu próprio destino. Mas não é fácil e nem é simples. E é sobre isso que vamos conversar agora com essas mulheres incríveis. Bem-vindas, meninas. Hello, hello. Você está olhando para o trovão, né? É o chum, minha filha, é o chum brilhando. Liberdade financeira é uma coisa que a gente devia falar desde pequeno, né? Eu cresci sem entender a importância disso. E acho que eu e muitas mulheres. Então, é sobre isso nosso talk hoje, né? É uma troca. Queria ouvir de vocês, né, esses aprendizados e como é que a gente também desconstrói essa falta de informação sobre, né, como a gente pode gerir o próprio dinheiro. Sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse momento é um momento muito especial. O Festival Girls é o primeiro evento feminino do Brasil, produzido por 80% de mulheres, com line-up totalmente feminino. E ter vocês aqui deixa tudo ainda mais especial. Sejam bem-vindas. Gostaria de ouvir vocês, um pouquinho da história de vocês, e depois a gente começa o papo. Nina, com você. Opa, eu tenho que agradecer, né, estar com essas mulheres que a gente aprende diariamente, você, Ju, tão plural. E eu acho que só a gente falar em liberdade, né? Liberdade é o ponto central, e aí todos os recursos que a gente tem para se alcançar a liberdade, finanças, ela tem que estar na pauta também como prioridade. Então, a minha vida, né, e um pouco da minha carreira é sobre isso, é sobre liberdade. Eu adentrei a área de tecnologia buscando mais liberdade financeira para mim, para minha família. Fui e percorri uma carreira de 21 anos olhando para essa liberdade, mas não num modo individual, mas de um modo muito mais coletivo, de olhar para os lados e, enquanto executiva de TI, não ter nenhum par negro, não ter pouquíssimas mulheres em cargos de liderança, até mesmo no meu time. E toda vez que era pontuado ou trabalhado, eu não consegui ter a liberdade de mudar a regra que impedia essas pessoas iguais a mim a estarem no mesmo lugar que eu. Então, a minha trajetória é isso, é a tentativa de que eu não seja mais a exceção que legitima a regra, que eu não seja mais a única pessoa negra nos lugares com microfone, que eu não seja mais a única mulher a falar de maneira livre sobre o que eu penso, e que eu não seja a única pessoa movida, muitas vezes, a propósito dentro de um grupo, o que dentro de muitas empresas que eu passei era o meu dia a dia. Então, esses 20 anos de carreira serviram para eu pegar um background e saber onde eu não queria mais estar e onde realmente é o meu lugar de pertencimento e liberdade. Hoje, com o movimento Black Money, com The Black Bank, que são iniciativas que pautam liberdade e emancipatória para a população negra no Brasil, a gente segue assim, rumo à nossa liberdade, que não foi conquistada em 1888, muito longe disso, né? É um trabalho que a gente vem galgando e passos de outras pessoas negras como nós, que caminharam antes de nós para que eu pudesse estar aqui hoje, para que outras pessoas pretas pudessem, né, estar nos espaços que elas vêm ocupando e construindo. Então, a minha apresentação é um pouquinho sobre a gente tenta ir trabalhar e trazer espaços mais de liberdade no digital. Então, hoje a gente tem um marketplace com 2.500 lojas só de pessoas pretas vendendo online. Né? Atualmente, também, eu sou uma das co-founders da IVE NFT, da IVE Academy também, que são iniciativas tanto de educação como inclusão financeira de mulheres na Web3. E venho também trabalhando como investidora anjo, impactando e trazendo recursos para dentro de negócios que realmente movam estruturas. Negócios que eu acredito e negócios que eu vejo viabilidade financeira, de sustentabilidade. Então, como que a gente une propósito, lucratividade e escala de uma maneira coletiva, não nesse lugar do capital para o indivíduo, mas o capital para a sociedade. Maravilhosa, né, gente? Vai. Já começou assim, pá, 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 pá. Né? A gente já fica até, tipo, quero mais, quero ouvir mais. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite, Ju. Nossa, eu também estou arrepiada com as potências que eu estou aqui dividindo o painel. Eu também venho de um universo muito parecido com a Nina, da tecnologia. Minha formação, eu sou engenheira mecatrônica, na verdade, e eu, enfim, estudei para programar, naveguei muito em ambientes de tecnologia, como a Nina, mas eu comecei a perceber o quanto que o mundo corporativo das grandes empresas de tecnologia e as grandes empresas multinacionais seria escalando a empresa e o como ia rareando as mulheres. Aí eu ficava pensando, gente, cadê as mulheres? Não é possível. Mas elas estão em casa, o que elas estão fazendo? O que está acontecendo? E eu também percebi o quanto que o modelo das empresas estava esgotado. E eu queria participar de alguma coisa que tivesse algum impacto social maior no mundo. E foi daí que o meu caminho se encontrou com o da Ana Fontes, que é a empreendedora social que fundou a Rede Mulher Empreendedora, que é uma empresa que existe há 13 anos. A gente trabalha com geração de renda para mulheres através de capacitação, mentorias, programas de aceleração. Tudo a gente faz, né, gratuitamente para essas mulheres, muito com patrocínio de empresas que acreditam na nossa causa, porque a gente acredita que a gente tem que dar esse acesso gratuito de educação para essas mulheres. A gente já atingiu 10 milhões de pessoas diretamente e indiretamente. Só no passado, a gente atendeu aí 500 mil mulheres e a gente repassou, através de capital semente, 4 milhões de reais para elas. Porque a gente acredita que a gente não dá só para a gente trabalhar com educação. A gente tem que botar dinheiro na mesa para essas mulheres. Assim como a Nina, a gente também está trabalhando muito para acesso a capital, que essas mulheres elas cheguem no capital, consigam investimento, microcrédito, se for uma pequena empreendedora, porque os negócios só crescem se tiver investimento também. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco com esse painel. Felizes estamos nós. Cici. Oi, Eu misturo os nomes, tá, gente? Mas é Cici, né? Cici. Feliz de você estar aqui também. Nossa, que honra, que convite, né? E mais uma vez, replicando o que elas já falaram, com essas mulheres de peso aqui ao meu lado, fica até mais difícil falar, né? Mas eu sou uma das fundadoras da Doutora Cherry. É uma marca muito feminina, por mais que a gente venda para homens. A marca nasceu com 2 sócias mulheres, né? Nessa tentativa do empreendedorismo que move muito, né, a finança desse país. E quando a gente começou extremamente pequeno. Então, a gente começou com R$2.000 cada uma, eu, 2.000 e minha irmã, e disso a gente tirou tudo que a gente tem, né? Com muito suor, com muitas pessoas junto com a gente, levando muita gente junto com a gente, mas nossa empresa começou assim, bem pequenininha. A Doutora Cherry é uma marca de moda para o vestuário da área profissional, da área da saúde, do bem-estar, da beleza, né? Então, nós vestimos muitas mulheres que são, na maior parte, autônomas, né? E que também são empreendedoras. Então, a gente lida muito com esse dia a dia, dessas mulheres que buscam os seus sonhos, que se movimentam todos os dias, realmente para realizar toda a parte profissional, que dentro delas mora aquela vontade extrema de conquistar, e elas se movimentam buscando a melhor versão de si, usando, né, as nossas peças. Então, a gente fica muito feliz, né, de poder, de alguma forma, contribuir com esse movimento através do que a gente gera na nossa empresa, né? Também sou sócia do Café Cherry, né, que é um café todo cor-de-rosa, né, muito feminino também em sua essência. Já foram, é sensacional. A gente pode fazer um encontro do Talks lá, vai ser bom. Um encontrão maravilhoso. E que também veio da Doutora Cherry. Então, o café é um café de experiência, onde a gente quer passar coisas boas, a gente coloca boas notícias todos os dias no cardápio, enfim. Ele tem toda uma essência, um branding que respira realmente o que a marca quer passar, que é esse amor, essa melhor versão, é esse movimento, né, do positivo. E é isso, assim, o que eu puder agregar nessa conversa, eu tô aqui à disposição e também quero aprender muito com vocês. Você é maravilhosa, você vai agregar muito, porque eu acho que você também transformou a questão, né, da autoestima dos profissionais de saúde, isso é super importante. A gente vai falar disso depois.
Mas a primeira pergunta para vocês três é o seguinte: por que ainda é um tabu falar de liberdade financeira para mulheres, né? Parece uma loucura, o ano é 2023, mas ainda é um tabu. Queria ouvir vocês. Bom, falar de educação financeira, né? Porque a liberdade financeira ela só é conquistada a partir do momento que a gente tem acesso à educação financeira. Porque senão a gente continua ainda escravizada, buscando um dinheiro para se libertar de uma determinada situação e não necessariamente tendo liberdade financeira. Só a educação financeira que te dá uma mentalidade para alcance da liberdade financeira, até mesmo com pouco recurso. Então, a liberdade financeira não é o quanto a gente tem na conta. A liberdade financeira não é o quanto que eu consegui de lucratividade no meu capital investido. A liberdade financeira é como eu entendo que o dinheiro ele está ali como uma ferramenta de alcance de objetivos, de sonhos, mas só um caminho para chegar nele. E a possibilidade de eu me ver inteira, completa, também sem depender financeiramente de alguma situação ou de alguém, né? E se depender, que isso não seja uma problemática, que isso seja um acordo e que aquilo tenha prazo, né? Acordo com regras e prazos. Então, o tabu é essa desmistificação do que realmente é liberdade financeira e a importância da educação financeira no Brasil. E isso é uma coisa que nós não temos em lugar algum quando a gente fala de sociedade, de educação pública, quando a gente fala das escolas que ainda tem uma limitação de ter a maioria de pessoas pobres estudando, ali a gente não ouve falar de educação financeira. Então, essas mulheres que muitas das vezes vêm de lares em vulnerabilidade, ou essas mulheres que podem até ter acesso a recurso, mas que querem mantê-las num lugar de desigualdade social, que é o lugar de desigualdade de gênero, essas mulheres não têm acesso à educação financeira, logo, não têm acesso a entender a possibilidade de uma liberdade financeira, num âmbito mais abrangente. E não simplesmente eu aprendi a investir, agora eu vou ter liberdade financeira. Não, é a liberdade. A gente fala muito, né, da nossa liberdade estética, da questão da nossa autoestima, que não é sobre o olhar do outro, que a minha liberdade estética está impressa. Então, a minha liberdade financeira também não está impressa no número de dígitos que está na minha conta bancária. Ela é muito mais um encontro sobre a minha possibilidade de ter recursos que me leve a um lugar a objetivos ou recursos ou contratos sociais onde eu me sinta liberta para fazer o que eu quero fazer, liberta para eu poder seguir a minha vida, seja com um companheiro ou uma companheira que ganhe mais do que eu, por que não? Né? Não é porque essa mulher está num lar que tem uma disparidade salarial por algum motivo que ela não está numa liberdade financeira, não é porque essa mulher ela está numa casa onde ela paga e muitas das vezes o plano de saúde do avô, da avó, ou ela arca com a educação dos seus filhos, que ela não tem liberdade para comprar o que ela quer, então ela não tem liberdade financeira. Não é sobre isso. Bem mais profundo. É bem né? mais profundo. Então, a gente precisa de discutir o lugar da educação financeira e o que é realmente liberdade para nós. Gosto muito da palavra que você usou, que é tabu, Ju. Porque liberdade financeira, a gente tem que falar sobre outros assuntos. A gente tem que falar sobre violência contra as mulheres, que é um tema tabu também, né? E vários outros temas. Mas se a gente for falar de violência contra a mulher, a gente fez uma pesquisa 2 anos atrás, onde a gente viu que 45% das mulheres elas disseram que elas saíram de ciclos de abuso quando elas buscaram geração de renda. Né? Então, o gerar renda, você buscar um emprego, você conseguir um emprego, né? Você conseguir uma fonte de renda através de um negócio, é importante porque vai te libertar desse ciclo de dependência financeira com alguém que normalmente é um abusador. Né? A gente tem, nessa mesma pesquisa de 2 anos atrás, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que 80% das mulheres que falaram que estão empreendendo, que elas tinham mais autonomia na vida delas e, com isso, mais
relacionamentos saudáveis também. Então, esse é um assunto tabu também, né? Violência contra a mulher. As pessoas não gostam de falar sobre isso. E estar presente em casa, estar presente em todos os ambientes, independente da classe social. E a gente também acaba abordando outros temas tabus, como racismo, desigualdade social, que incomoda as pessoas. Então, liberdade financeira acaba puxando vários outros temas que incomodam as pessoas, mas que a gente precisa trabalhar. E eu fiquei muito feliz, Ju, que você trouxe esse tema, porque é um tema difícil. É um tema difícil de falar num festival que a gente está celebrando, né? Mas que a gente precisa abordar esse tema. Então, fico muito feliz que você puxou esse tema para a gente discutir aqui e dar luz e caminhos para pessoas que, de repente, estão se encontrando nessa situação, né? Quando se fala em liberdade financeira, como vocês falaram, são muitos fatores, né, que contribuem para você ter ou não. Mas eu acredito que sim, você conquistar ali seus objetivos, né, coisas que você colocou como meta e que você vai conquistando, aquilo vai te dando mais gás. Aí você vai tomando mais confiança, você vai conquistando de novo, e aí você vai tendo novos objetivos, e você vai entendendo que você pode ajudar um todo com o seu movimento. Eu acredito que isso vai ajudando todas as empreendedoras ou pessoas que desejam isso a seguir em frente. Tem tantas pessoas que a gente pode se inspirar nesse sentido. Quando você pensa que alguém talvez quebrou um ciclo, talvez a família ali sempre dependeu do pai arcar com a casa, e aquilo é um ciclo enraizado, né, de muitas gerações. Isso, às vezes, não depende até de classe social. É um ciclo que vem vicioso, né? Vicioso. E você ser uma pessoa que pode quebrar isso porque você simplesmente conquistou esse seu objetivo, essa sua liberdade financeira mesmo dentro daquele ciclo. Poxa, quantas novas gerações você pode levar para frente quebrando ciclos, né? Trazendo esse novo olhar de que você pode conquistar essa liberdade financeira e, independente da sua casa, você ter um salário maior ou menor que o seu marido, você ter sentir pelo menos, né, essa confiança, essa liberdade que você conquistou, essa coisa conquistada, é muito bom para a pessoa e para todos que estão à volta e pode se beneficiar dessa quebra de ciclo, por exemplo. É engraçado, né, que enquanto vocês três falavam, e você falou que importante você falar disso. Importante porque eu vou contar a história da minha vida, que apesar de ser uma mulher extremamente privilegiada, aos 42 anos meu pai morreu, e junto com a morte de meu pai, todo o desequilíbrio financeiro da minha família, né? Minha mãe não tinha entendimento da importância de gerir o seu próprio dinheiro, então ela dependia de meu pai. E eu, que vivia num castelo, no mar de rosas, de repente precisei recomeçar, né? Andar com as minhas próprias pernas aos 15 anos. E é engraçado porque, apesar de eu ter começado a trabalhar muito cedo, eu nunca soube gerir o meu próprio dinheiro, né? Então, eu tinha uma necessidade imensa de ser uma excelente profissional. Mas, na hora que o dinheiro caía na minha conta, ele não era gerido por mim. Entrava o dinheiro e saía o dinheiro porque eu não entendia, né, como é que eu ia lidar com ele. Por que eu não entendia? Eu não entendia porque eu não tive educação para isso, né? Então, a minha pergunta que eu estou contextualizando e por que a gente está falando disso, né, porque eu fico pensando, se eu, que sou uma mulher, que fui uma mulher extremamente privilegiada, não tinha como chegar a isso, eu não tinha como acessar essa informação, né? Eu fico pensando como outras mulheres conseguem isso. E aí, Nina, eu queria realmente que você desse para a gente, né? Vocês três dessem para a gente esse direcional. Como é que a gente entende a educação financeira? Como é que a gente entende a importância do dinheiro? O que a gente faz com esse dinheiro? Porque, às vezes, a gente fica também pensando, né, desejando coisas com o dinheiro, e quando você tem o dinheiro, o que é que eu vou fazer agora? Então, acho que é profundo, é um tema profundo, como você bem disse, mas muito necessário para que a gente consiga, né, ainda mais liberdade, alcançar
talvez lugares inimagináveis. Sim, foi falado aqui, né, a questão das camadas. A gente tem as camadas que até mesmo, Nina, as pessoas me perguntam assim, não sobra dinheiro. Como é que você quer que eu invista se o dinheiro não sobra? Tem as camadas também da dependência financeira por conta de você estar num lar abusivo. Tem camadas de que eu nunca pensei em dinheiro porque no meu lar nunca teve dinheiro e eu penso mínimo em sobrevivência. E tem as camadas também de a gente entender que até mesmo com pouquíssimo a gente consegue, né, galgar a nossa subsistência, olhando para como que a gente pode ir para um lugar de melhor, né, de melhor estabilidade. Então, o consumo consciente é a chave para isso. A gente fala de ODS, né, da ONU 2030, de um planeta melhor, a gente está aqui em meio a esse verde maravilhoso, e a gente quer esse planeta mais verde em 2030, um planeta mais igual para mulheres e para outros grupos minorizados, mas a gente não fala desse consumo consciente no âmbito de diminuir o consumo em determinados produtos e serviços que não são necessários para o nosso dia a dia. Não é somente o carro a combustão versus o carro elétrico. Isso sim, mas isso está numa discussão de uma outra camada da sociedade. Eu tenho que também discutir, desde quando eu sou uma jovem que começa num estágio ou num trainee na empresa, e aí eu recebo aquele meu primeiro salário, e aí eu sempre tive o sonho de ter um escarpão e um terninho, porque era assim que as executivas se vestiam. E isso é realidade, eu estou fazendo uma fala de uma Nina de 22 anos atrás. E sim, aquilo era algo que iria me levar para um status, no meu imaginário, num status de aceitação do olhar do outro. Então, quando aquele jovem ele consegue aquele salário, um pouquinho, aquele benefício, aquela bonificação, e compra a sua moto, que vai ser super bem vista, até mesmo na periferia onde mora, é um lugar de status cobrindo determinadas dores que a desigualdade social ela nos traz. Então, a gente também tem que ter um pouco de generosidade para entender que, muitas das vezes, um consumo, quando ele é para status, ele pode estar revestindo outros problemas muito mais profundos, que é agora eu vou ser aceito quando eu comprar determinada coisa, agora eu vou ser bem aceita porque eu estou vestida de determinada maneira. Então, a gente precisa ainda discutir a relação de consumo, ainda discutir se realmente, quando a gente quebra esse lugar e entender que não é o consumo que faz com o que nós somos, então, o que nós somos realmente? O que a gente realmente quer? E como que a gente pode ver esse dinheiro de uma maneira, enquanto uma funcionalidade, uma ferramenta que vai nos auxiliar nesse processo, tanto do autoconhecimento, do alcance dos nossos objetivos. Então, para essa mulher que a gente está falando aqui diretamente, chegar lá independente, esse independente, entre aspas, da sua classe social, a gente precisa entender essas camadas de desigualdades, mas essa mulher que, muitas das vezes, está, sim, querendo se sentir inclusa num grupo, esse consumo ele precisa ser mais consciente. E esse consumo consciente, além da quantidade, né, dessa coisa ilimitada do consumo desenfreado, ainda tem o consumo de qualidade, que sou eu investir em consumir de outras mulheres, que é muito do que a gente trabalha no movimento Black Money, né? Compre preto e venda para todo mundo. Como que pessoas brancas também adquirem produtos e serviços intencionalmente de pessoas negras, mas de maneira consciente, na necessidade e não no consumo desenfreado. Então, a gente precisa entender como que a gente vem consumindo, por que a gente vem consumindo e o quê. Quando a gente fala de pessoas veganas, essas pessoas entendem diretamente, não vou consumir de marcas que tenham exploração de animais, não vou consumir de marcas que a roupa, né, seja de couro de animais. Tudo isso é compreensível porque está ligado a uma filosofia de vida. Eu não sou vegana, mas qual é a minha filosofia de vida hoje? A minha filosofia de vida é do apoio intencional aos meus iguais. Então, eu vou consumir de maneira consciente,
mais intencional. Quando eu compro uma... E hoje eu estou de jazz, que é Tá muito chique. uma empreendedora Tá linda, negra, linda. maravilhosa, né? Uma menina, uma jovem, né? Que trabalha assim com corte de linho, com trabalho, né? Mas que emprega outras pessoas pretas no grupo dela de empresarial. É essa mulher preta que vai trazer essa mobilidade, muitas das vezes, e quebrar um ciclo, né, de desigualdade, porque ela está pensando em como esse negócio ele vai trazer sustentabilidade para o seu dia, sim, mas ele vai gerar renda para outras famílias. Ele vai gerar educação, né, qualificada para outros membros e outras meninas da sua família. E a gente precisa também discutir capital não só financeiro, mas outros tipos de capitais, capital social. Então, se eu sou mulher, eu tenho a intencionalidade de querer trazer mais liberdade financeira para outras mulheres, na hora de indicar uma vaga, eu preciso levar essa indicação, esse intencional do meu capital social, que eu sei que tem uma vaga na empresa da Ju, então eu vou chamar uma outra mulher qualificada para estar nesse lugar. Eu vou mentorar outras mulheres, porque é o meu capital intelectual que vai provocar um capital financeiro posterior. Então, essa é a roda. A gente precisa entender que, para poder falar desse lugar de educação, a gente precisa entender o que é capital, o que é gerar renda, o que é consumo. E que país e que sociedade a gente quer a gente quer continuar esse lugar da sociedade de consumo do século passado, ou a gente quer uma sociedade que realmente consuma de uma maneira consciente em diferentes âmbitos. Aula. Estou aprendendo muito, estou sugando aqui. Nossa, realmente é uma aula aqui e tem tudo a ver com, acho que é a resposta da sua provocação, Ju, que é a educação, né? Então, lá na Rede Mulher Empreendedora, a gente trabalha uma metodologia que trabalha 3 pilares. O primeiro são as competências socioemocionais. Então, para essa mulher, né, que está buscando a independência, a liberdade financeira, a gente sugere muito que vá buscar autoconhecimento, que tem tudo a ver com o que a Nina falou de consciência. Quem é você? Por que você faz o que você faz? Sobre o consumo, né? Quem é você? O que você faz bem? O que as pessoas te pagariam para você fazer, né? Porque isso é aliado, né, com a liderança de você. Então, buscar a atitude empreendedora, seja para buscar um emprego, ser uma funcionária de alguém, ou ter um negócio próprio, né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo, que a gente fala muito na rede, são das competências técnicas de um negócio, que aí a gente está falando daquelas competências meio chatas, né? Que é o financeiro, gestão, precificação, negócios, né? Que normalmente são áreas que as mulheres acabam não buscando quando vão buscar uma formação, né? Então, eu sou engenheira, mas eu sei que são poucas mulheres que vão para essa área de engenharia, programação, e daí, né, a importância da gente ter movimentos que estão, né, incentivando as mulheres nessas áreas. E o terceiro pilar, que é muito importante, que é de colaboração, que é de rede. Essa mulher, ela nunca ficar sozinha, mas ela buscar outras mulheres, porque as mulheres que já estão empreendendo, que estão gerando renda, elas têm lições aprendidas para compartilhar. E juntas nós somos muito mais fortes, nós conseguimos trocar experiências, né? Com certeza. E acho que até relacionado à colaboração, acho que a dica que eu daria, lá na Rede Mulher Empreendedora, a gente fez um mapa do ecossistema de apoio às mulheres, onde a gente reconhece como rede Mulher Empreendedora que a gente não vai resolver tudo, porque existem tantas particularidades, as mulheres são tão plurais, tem tantos marcadores sociais. Então, a gente tem a mulher mãe, a mulher preta, a mulher LGBTQIA+, né? E são tantos desafios que nesse mapa a gente classificou para que a mulher que chegue nesse mapa, que pode ser baixado lá no nosso site, ela consiga ver
quem que são os movimentos, iniciativas que estão fazendo, e buscar esses movimentos, porque nesses movimentos vocês vão encontrar mulheres que estão com desafios muito comuns e vão colaborar, vão aprender mais e vão se unir. Isso é muito legal, pegando esse gancho. Teve uma dos lançamentos assim da nossa marca que foi o Cici Navarro Collection, que são roupas mesmo para todo tipo de mulher. Daí, independente de ser da área da saúde ou não, elas podem se movimentar com os nossos looks, né? Então, o que a gente pensou em fazer nesse momento? Eu amo a frase, primeiro ser, depois parecer ser, né? A gente gosta mesmo de levar a nossa essência para tudo que a gente faz. E a gente juntou, então, quem quer me ouvir, né? Quem quer escutar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, aprender um pouquinho mais sobre esse movimento. E aí algumas mulheres se inscreveram, foram 1.000 e poucas mulheres. E aí eu fiz um momento ali com elas de 3 dias, juntei mulheres, a gente fechou um Instagram só para isso. E, enfim, a gente aprendeu muito sobre mindset de evolução, de empreendedorismo, muitas coisas ali que elas nunca tinham tido acesso mesmo por não ter a visão ou não ter a oportunidade. E foi naquele momento, então, depois desses 3 dias que a gente veio, fez o lançamento da coleção, junto com um e-book, também voltado para isso, voltado para essa troca de mindset, né? Para você realmente entender e ter a confiança de ir em busca das suas coisas e tudo mais. Cara, foi muito legal. Eu recebi vários depoimentos, assim, muitos feedbacks positivos que elas, enfim, estudaram, aprenderam, viveram aqueles 3 dias que para elas foram muito mágicos. E aí, quando elas compraram o look e começaram a viver aquilo na prática, elas começaram um movimento mesmo dentro delas para depois parecer ser, né? E novas oportunidades surgiram. Então, assim, não foi nenhum nem 2 casos, mas vários casos de mulheres chegando para mim e falando: nossa, eu tive uma oportunidade que eu nunca tinha recebido na minha vida ainda. Eu fui convidado para não sei o quê. Eu falei, caramba, é isso, né? Você gerar alguma coisa que muda lá dentro para ela externalizar, né? É realmente esse foco que a gente tinha. As nossas roupas trazem frases nesse sentido também. Então, ouse sonhar, movimentos para realizar. Em algum momento ali na roupa vai estar escrito. Porque não é só uma roupa, foi o que você estava falando, não é um simples consumo, né? A gente quer gerar um movimento através do que a gente faz, sempre levando o propósito à frente, né? E achei legal contar essa história, porque é um momento que a gente uniu, então, as cabeças ali, né? Para transformar em realmente vidas através do que a gente fazia. E foi muito especial, assim, no último dia foi tão intenso que a gente terminou todo mundo chorando, a live, foi muito legal. Essa é a história do compartilhar, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante nessa nossa missão de ser mulher, né? Que é a generosidade de poder compartilhar. Às vezes acontecem coisas. Eu só cheguei até aqui porque várias pessoas me estenderam a mão. Eu acredito que com vocês também tenha Com sido certeza. dessa forma. E o nosso papel é perpetuar, né? Dessa vez é não quebrar o ciclo. Dessa vez é seguir, né? Estendendo a mão para os outros. Mas quando a gente fala de liberdade financeira ou de educação financeira, e quando a gente também fala de homem e mulher, né, ainda tem uma disparidade muito grande quando a gente fala de equidade de gênero. Temos anos para trabalhar para a gente conseguir, né, transformar esse cenário hoje. Como é que você acha que a gente vai conseguir melhorar e impulsionar, né, essa aceleração da equidade de gênero, Nina? Bom, quando a gente fala desses lugares de desigualdade, a gente precisa entender que nós estamos falando de estruturas que foram alicerçadas para que essas desigualdades acontecessem. Esse lugar de menor renda de mulheres em relação a homens, e principalmente homens brancos, foi um determinante de construção social no Brasil. Então, a gente tem 2 estruturas que são bem demarcadas no Brasil, que a primeira base é o racismo estrutural, e em seguida vem o patriarcado, que banaliza, infelizmente até hoje, as nossas relações sociais. E são as nossas relações sociais que constroem as nossas relações institucionais. Então, é lógico que a gente vai ver essa desigualdade no salário, a gente vai ver essa desigualdade enquanto conseguir tentar um crédito num banco, numa instituição tradicional. A gente vai ver essa desigualdade na hora de valorizarem o seu serviço enquanto uma creator. Hoje a gente vê no creator economy desigualdade. E a gente pensa,
que louco, né? Porque a gente está no mundo digital, utilizando as redes para dar mais voz e vez para pessoas diversas. E a gente vê muitas mulheres com muito sucesso, né? Com muito expoente, mesmo muitas das vezes essas mulheres não sendo mulheres diversas. Mas números, e a gente tem números globais que identificam que mulheres recebem 20% a menos que homens na creator economy. Para fazer um job, até mesmo nas redes sociais, tem mulheres que ganham 90% a menos do que homens. Quando a gente vê pessoas negras e pessoas brancas, 30% a menos. E aí a gente tem o algoritmo racista, a gente tem o algoritmo intencional para determinados estereótipos de mulheres, dentro de um padrão que não foi criado por essa mulher, né? Foi criado por uma sociedade patriarcal. E aí a gente vai olhar para os números sociais. Hoje a gente perde na economia 500 bilhões de reais por ano só porque a gente não paga mulheres e homens da mesma maneira. Só porque a gente não concede crédito para mulheres. As pessoas negras têm 20% a mais de chance, 20 não, 3 vezes mais chance de ter um crédito negado. Simplesmente, isso com as mesmas garantias de tomada de crédito. Então, a gente precisa entender as estruturas para poder desenhar as soluções intencionais para a mudança dessas estruturas e ver reflexos maiores, né? Então, quando você pergunta sobre essa questão de como a gente pode buscar essa igualdade de gêneros e até mesmo em todos os espaços, a gente fala das empresas, que são números que a gente tem aí muito visíveis, mas a gente precisa olhar também em todas as esferas dentro das empresas. Aí tem um monte de empresa falando, não, nós temos mulheres aqui e o nosso time é maioria de mulheres. Mas aonde estão essas mulheres nesse time? São em cargos executivos? São em conselhos de administração? Quem é o acionista da sua empresa? Porque, no final do dia, o PL, né, a distribuição dos dividendos, vai para quem é acionista. A lucratividade vai para quem é acionista. Aquela única mulher que está ali, muitas vezes, aqui, no C-Level como CEO, não, a minha empresa tem uma CEO mulher, mas quem recebe o cheque no final do mês dos dividendos da empresa, da lucratividade? São os investidores, em sua maioria homens brancos. Então, a gente precisa discutir em todos os espaços. Quando a gente vai fazer um trabalho, e aí o Festival Girls trazer 80% de força de trabalho feminina, não é só o line-up, não é só no palco. Né? A gente está cansada de só aplauso, a gente também quer, na hora do cachê, receber o mesmo cachê e não ter esse lugar de discussão de que porque o seu cachê é X. Que, muitas das vezes, se fosse um artista homem, não teria essa discussão, porque a valorização do trabalho é muito mais imediata, muito mais garantida por um lugar social. A mesma coisa não, em graus muito mais complicados, é a questão de pessoas negras e pessoas indígenas. Quando a gente vai para um job, assim, a gente vai para um job concorrendo em valores assim que são de você falar, você está de sacanagem com a minha cara. Tem coisa que eu não respondo. Certíssima. Tem coisa que eu não respondo, que eu falo, você está querendo precificar um serviço de uma pessoa intitulada, de uma pessoa premiada. Não sou melhor que ninguém, não. Mas o que você quer de ter o meu rosto ali, fazendo esse trabalho e trazendo reputação para a sua marca, tem um grande valor por trás. Muito mais do que o meu número de seguidores, que é prejudicado pelo algoritmo racista. Que é prejudicado por eu não ser uma mulher padrão específico de beleza. Sabe? Então, para a gente poder chegar nesse lugar de equidade, eu falo muito de equidade e não igualdade, é porque precisa dessa intencionalidade de ver que a gente parte de outros lugares muito lá atrás, mas que é um alicerce, uma estrutura que molda e já traz essas relações sociais, e a gente muitas das vezes acha que é normal, banaliza. Aceita, né? A gente aceita. Banaliza e está ali discutindo, tentando mostrar o nosso valor, sim, porque a gente tem a necessidade ali no final dessa remuneração. Mas quando a gente consegue ter um lugar de fala, de poder falar não quero, a gente também precisa
impor e trazer esse lugar. E indicar outras mulheres. Então, muitas das vezes, você tem esse valor? Beleza, eu entendo que a campanha só tem esse valor. Tem uma pessoa ótima também nesse campo, que eu acredito que a precificação dela esteja dentro do budget que você tem. Está aqui essa pessoa. Mas queria tanto que fosse você. Se você quisesse tanto, você pagava o valor. Querida. Né? Acho que quando eu penso na sua pergunta, né, como que a gente vai chegar nessa equidade, me vem muito o pensamento que todo mundo tem um papel nisso tudo, e tem um papel de se aprofundar também no seu estudo individual, de quem é você, seu lugar de fala, quais são os seus privilégios, quais são os seus desafios e quais são os grupos que você hoje já tem contato e que você tem responsabilidade também de ser a pessoa que vai fazer as provocações, né? Acho que depois que eu entrei na Rede Mulher Empreendedora, eu entrei muito com muito uma vontade de estudar mais sobre os diversos desafios das mulheres. E eu percebi que eu precisava também entender um pouco mais o meu lugar de fala, né? E eu comecei a perceber muito também a minha responsabilidade no meu circuito, né, de pessoas conhecidas, que eram pessoas privilegiadas, muitos asiáticos também. Os asiáticos, eles não, assim, no geral, né, eles estão começando a falar sobre questões de racismo e tudo mais, mas existe ainda um tabu em cima disso. Então, eu vejo que eu tenho um papel ali dentro também. Então, gosto muito de participar de eventos como esse, que eu sei que essa palavra e essa discussão aqui, ela vai chegar em mais pessoas. Então, assim como a Nina, né, todas vocês, eu sei que é super legal receber aplausos, mas é melhor ainda quando a gente vai num evento e a palavra chega para alguém que nunca ouviu e que está se sentindo incomodado. E se você está se sentindo incomodado, reflita, pense o porquê que você está ficando incomodado com isso. E pense qual que é seu papel nesse ecossistema, né? Eu acho que nada melhor do que os próprios homens brancos que já estão buscando esse autoconhecimento, sobre, tem alguma coisa errada aqui, dele mesmo chegar na rodinha dos amigos dele e cutucar os amigos, porque os amigos vão vir muito mais um amigo, né, branco, privilegiado, hétero, enfim, se é esse o grupo, né, do que a gente que vai chegar lá e vai aí, ó, a chatona militante. Não, eles vão ficar mais receptivos se um brother, né, falar a mesma língua, falar, cara, não é assim não, e provocar. Mas o exercício, ainda assim, é individual. E a gente precisa que todo mundo seja protagonista nessa jornada de conhecimento, não delegue isso para o coleguinha, né, de falar, coleguinha, quando eu falar alguma coisa errada, me dá um toque. Não, coleguinha não é responsável pelo que você fala, né? Então, isso foi uma coisa assim que eu ouvi, me policiei, hoje eu estou muito mais também consciente nesse sentido, mas através de buscar conhecimento, educação no final, né? Então, seguir pessoas fora da bolha, pessoas que vão fazer provocações bacanas para você evoluir como pessoa, né? Eu queria só fazer um gancho nessa questão do protagonismo. Eu fiz uma fala uma vez e eu não às vezes eu saio falando. Você atentou. E eu não memorizei. E aí uma pessoa que escutou a fala me trouxe numa conversa e citou. Segundo a Nina Silva, em tal lugar, e aí eu falei, gente, eu falei isso mesmo. E depois que foi a Marina, maravilhosa, do Mover, que bateu nela muito forte, que eu falei, a gente fala muito do lugar de fala, e aí eu estava falando da questão racial, né? Então, pessoas brancas, você tem sim um lugar de fala, né? O seu protagonismo não é da dor, mas o seu protagonismo pode ser na ação. Então, eu tinha falado isso, mas falando no meio, né? No meu brainstorm, e ela interiorizou, e hoje ela cita bastante essa frase e esse lugar. Então, homens,
né? O seu protagonismo pode ser, eu não sei o que a mulher sente, eu sei que você não sabe. Eu nem imagino como é a dor do parto. Eu também não, porque eu não tenho filho ainda, nem sei se eu vou ter mais. Não é sobre isso, tá, coleguinha? É sobre qual é o seu protagonismo na hora de sair da cadeira do privilégio, porque tá quentinha a beça, tá confortável. Então, se mexe um pouco e mova, né, os lugares onde você tem voz. Acho que é isso. No fim das contas, é uma coisa muito enraizada, né? Multifacetada. São muitas coisas que intervêm nisso. Mas se cada um puder fazer a sua parte no seu ambiente, né? E movimentar, acho que o movimento gera movimento. E é aí que a gente vai, não quebrando um ciclo, mas levando o novo ciclo, né? As novas coisas que a gente deseja para frente e as pessoas junto com a gente, né? É louco, né? Porque eu tô ouvindo vocês falarem e a gente... por um lado, é maravilhoso saber que a gente já alcançou e conquistou muita coisa. Por outro, ainda tem tanto por fazer, a gente tem tanto a desconstruir, e é tão importante a gente estar aqui falando de coisas como essa, né? Para que realmente a gente... É uma militância, né? É uma discussão para que a gente consiga realmente compartilhar os nossos conhecimentos. Eu vou sair daqui hoje com uma outra visão. Eu aprendi tanto com vocês aqui e eu acho que a gente tem que estar aberto para que a gente consiga mudar todos esses ponteiros. Estou acabando, porque a minha diretora já me deu a chamada. Ela me chama. A plaquinha, 5 minutos. Ela faz assim, ó, a mãozinha, tipo assim, já foi. Mas em um tweet, rapidinho, só para a gente fechar, queria ouvir de vocês três, qual a dica, e uma dica básica, simples, rápida, para qualquer mulher que está nos assistindo, que vai estar vendo a gente no Instagram, que queira buscar essa educação financeira. Vou falar de educação porque eu já entendi que primeiro vem a educação e depois vem a liberdade. Nina Silva me ensinou hoje aqui, vocês me ensinaram aqui. Então, eu também. Você também. Então, eu quero ouvir de vocês. Como é que a gente aprende sobre essa coisa da liberdade financeira? Olha, a gente já olha pra ela, porque, né, sempre sai ali. Amor, é uma entidade. Sai um caldo muito bom. Então... Geminiana, gente, com tudo em Libra. Então, resumo é um problema pra minha pessoa. Mas, assim, num tweet é olhar pra dentro, né? Olhar para os lados e desenhar a sua linha de, sabe? Não sua linha de chegada, mas sua linha de horizonte do hoje. E continuar movendo essa linha. Mas antes tem que ter esse movimento, sempre de olhar para dentro e olhar para o lado. E trazer outras pessoas junto, trazer outras juntas de você. Para mim é isso, autoconhecimento, olhar para o lado, reconhecer quem está junto e quem você pode levar junto, mas desenhando sempre uma linha. Mas essa linha no horizonte, ela não é a linha de chegada. Ela é a linha ao ser alcançada e chegando lá você vê o que você faz ou você vai movendo a linha para frente, sabe? Maravilhosa. Bom, o que eu queria deixar é muito do que eu vivo e que hoje aqui também me coloco nessa posição de sempre ser humilde, né, para aprender todos os dias com diversas pessoas. Acho que todo mundo tem algo a agregar, e se a gente tem a cabeça aberta, o coração aberto para escutar e aprender e ser uma nova pessoa todos os dias, é isso que vai levar a gente às mudanças, né, que a gente precisa no mundo. Se todo mundo conseguir abrir um pouquinho a cabeça e se colocar na posição da humildade, de aprendiz, eu acho que a gente vai longe, né, como sociedade. Então, isso que eu queria deixar. Maravilhosa. E eu vou deixar, eu acho que a provocação de buscar conteúdo. Tem muito conteúdo gratuito hoje, né? No YouTube, cursos EADs, a gente tem muito curso EAD disponível. E acho que, enfim, assistir também, né, aos painéis do festival, que eu vi que os temas acho que vão fazer ótimas provocações, né, também. Então, buscar conteúdos e buscar, acho que quem está fazendo trabalhos bacanas, né? Então, nesse mapa do ecossistema de apoio às mulheres, tem muitas outras iniciativas que estão fazendo trabalhos bacanas e que tem muito conteúdo gratuito também. Meninas. Podemos fazer o jabá, aproveitar. Mas é óbvio, aqui a gente pode tudo. Siga o movimento Black Money, pratiquem Black Money, mercadoblackmoney.com.br, né? Contrate outras mulheres,
né? Contrate estagiárias, trainees, diretoras, executivas, faça negócios com outras mulheres, chame sócias para o seu negócio. Então, tem essa intencionalidade também de trazer para junto quem você admira e quem você pode também dar um empurrãozinho para ser admirada por outras pessoas. Eu acho que a gente precisa, né, mais dessa distribuição de capital social para a gente poder chegar num lugar melhor financeiramente. Agora é hora do jabá, que vocês têm que fazer. Cada um, bora. Bom, a gente tem o site da Rede Mulher Empreendedora, né, o rme.net.br, que a gente tem muito conteúdo gratuito lá, tem a newsletter, que a gente manda as oportunidades gratuitas. Então, sigam lá a gente. Bom, então sigam Doutora Cherry, Café Cherry, Ceci Navarro Collection, Ceci Navarro. Vamos seguir todos os Instagrams, mas que a gente sempre movimente, né? Vocês através de todos eles. Então, essa é a nossa intenção aqui. Uma delícia estar com vocês. Estou saindo daqui completamente diferente do que eu entrei. E eu acho que essa é a intenção, né? É engraçado que eu já estou até saindo do roteiro que eu desenhei, porque é muito sobre sentir, é muito sobre trocar, é muito sobre aprender. E eu acho que é isso que a gente fez aqui. Agradeço a vocês, convido vocês para sábado e domingo estarem lá conosco, para a gente valorizar e empoderar essas mulheres incríveis, né? E para a gente celebrar a beleza de ser mulher. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi demais, Beijo. viu? Obrigada, pessoal.